bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui presentes, por acordarem cedo e enfrentarem o caos do trânsito e a greve dos comboios, essas coisas todas. Obrigada a quem nos chegue lá de casa também. Eu e a Elsa trabalhamos no Serviço de Oncologia Médica 2, aqui do IPO. É uma honra estarmos aqui presentes. É uma honra também partilharmos a mesa com a doutora Inês Boto, com a enfermeira Sílvia e com o doutor Bernardo, são colegas de trabalho. E é sempre uma excelente oportunidade também nos encontrarmos noutros contextos que não o caos do serviço e a azáfama do serviço. Conforme a Sílvia disse, o tema que vamos aqui falar um bocadinho são as necessidades emocionais da pessoa com doença oncológica e trazemos então uma questão de partida, foi aquilo que lançou o mote para a escolha deste tema e para este trabalho, um breve enquadramento conceptual. Falaremos das necessidades emocionais propriamente ditas, alguns desafios e dificuldades que enfrentamos no nosso dia-a-dia e também um contributo de enfermagem, concluindo com umas considerações finais e as referências bibliográficas. Começando no início, que é a questão de partida, porque é que surgiu esta temática, porque é que quisemos abordar esta questão, surgiu e também já foi abordado aqui, até na abertura deste simpósio, que a oncologia é uma área complexa, é uma área que nos traz muitas dúvidas, é uma área desafiante, nós queremos cuidar mais e cada vez melhor, com práticas que sejam baseadas na evidência científica, que sejam mais seguras, que tragam conforto, e nesse sentido surgiu-nos esta questão. Quais são as necessidades emocionais da pessoa com doença oncológica, também subjacente à temática deste painel, não é? O impacto que é ter um diagnóstico desta doença. E neste sentido, gostaríamos também de contar agora com a vossa colaboração e devolver-vos também a pergunta e tentar perceber ou percepcionar também qual é a vossa ideia daquelas que são as emoções que estas pessoas podem atravessar na sua trajetória de saúde-doença. E nesse sentido, pedia-vos que fossem aos vossos telemóveis, fossem aí ao motor de busca e que colocassem então aqui este site, menti.com, vai-vos permitir, vai abrir uma caixa para introduzir este código que vos aparece aqui, é o 85283784, e eu vou dar um bocadinho, porque aqui o código aparece um bocadinho maior para vocês poderem aceder, e vai aparecer efetivamente esta questão, e eu gostava que respondessem, acho que dá a hipótese para responder duas emoções que vocês considerem que estas pessoas com doença oncológica, também da vossa experiência diária, possam apresentar. Eu vou, assim sendo, passar aqui, ver se já temos aqui algumas respostas. Já temos algumas. Boa. Obrigada pela vossa participação. Ainda não está a aparecer. Aí, só um bocadinho, desculpem. Boa. Já conseguimos. Obrigada pela paciência. Aqui temos já 123 pessoas responderam e como podem ver por este quadro, vocês provavelmente aí também não devem conseguir ver, não é? Conseguem? Boa. As palavras que estão mais realçadas são as palavras que mais pessoas responderam. Isto é para nos permitir depois tirar uma pequena conclusão, mas realçamos aqui efetivamente o medo, a tristeza, portanto, a perda, a esperança, a escuta, tudo coisas que são necessárias para esta população. Obrigada por participarem, fica só aqui esta imagem deste brainstorming que tivemos aqui e eu vou então agora passar novamente para a nossa apresentação. Vou saltar aqui estes primeiros slides que vocês já viram e vamos então agora fazer um breve enquadramento conceptual. Utilizamos esta imagem para fazer uma analogia daquilo que nós consideramos ser a caminhada da pessoa numa estrada com curvas e contracurvas que ultrapassa desafios e dificuldades para sair do ponto A e chegar ao ponto B, que é muitas vezes a trajetória da saúde-doença desta população. Nós sabemos que o cancro é uma patologia com conotação negativa, que surge de forma inesperada, induz um profundo sofrimento, que existe estigma, também como a doutora Inês Boto já falou e muito bem, também tem uma representação negativa em todas as fases da doença e traz a consciência da possibilidade da morte, o que obviamente traz ansiedade e medo. E assim, também como a doutora Inês abordou, transforma-se numa doença familiar, dado que é vivenciada não só pela pessoa a quem foi diagnosticada, mas também como toda a sua
família, pessoas que o querem bem. E isso faz com que a pessoa precise de reajustar todos os papéis que desempenha na sua vida. A doença oncológica transcende, assim, vários domínios, o físico, o privado, o pessoal, e pode implicar uma total perda da integridade, desculpem, da autonomia e do controle sobre a vida. A dimensão emocional da doença oncológica é, então, omnipresente. E existe então uma conotação de vulnerabilidade associada aos cuidados da oncologia, do doente e da família, por tudo aquilo que estão a vivenciar. E acredito que há aqui muitas pessoas com experiência nesta área e que também nos podem trazer algumas partilhas nesse sentido. Então, mas o que é que são estas necessidades emocionais? São aspectos psicológicos que uma pessoa tem que ter para se sentir bem e pode incluir sentimentos como a segurança, a aceitação, a pertença, o reconhecimento, a autonomia e a validação. Se estas necessidades estiverem satisfeitas, sentimos-nos bem, sentimos-nos em equilíbrio. Por outro lado, se forem negligenciadas, podem surgir outras emoções, como a ansiedade, o stress e dificuldade nos relacionamentos. Sabemos que ao longo da trajetória da saúde doença, estes sentimentos acompanham diferentes fases da doença e pode haver diferentes sentimentos em diferentes fases. A nível de respostas emocionais, também como já foi aqui abordado, pode surgir o distresse, a ansiedade, a depressão, a zanga, mas também, e muitas vezes, estas respostas emocionais são acompanhadas por sintomas físicos, como nós também conseguimos ver na prática diária, não é? Alterações sexuais, alterações alimentares, alterações do sono, fadiga, e nós trazemos aqui um quadro resumo daquelas que são as principais emoções que estas pessoas sentem na bibliografia consultada, destacando aqui a caps lock aquelas que são as mais prevalentes e que coincidentemente foram também algumas das que vocês responderam e algumas que nós também, quando fizemos este raciocínio, percepcionámos como sendo, se calhar, as mais prevalentes, nomeadamente a tristeza, a ansiedade, a angústia e o medo, dentro de tantas outras. E serão essas que nós nos iremos agora aprofundar brevemente também e trazer alguns exemplos daquilo que nós encontramos na nossa prática diária. Começando com a ansiedade, caracterizada como um sentimento de desconforto, de medo, de apreensão, que é motivado pela antecipação do perigo e que tem, lá está, tanto respostas emocionais como respostas físicas. E trazemos aqui o exemplo do Sr. A, que nos diz: Senhor enfermeiro, será que amanhã a cirurgia vai correr bem? Não consigo dormir só a pensar nisto. Por outro lado, temos o medo, que é uma emoção primária, universal, é uma emoção necessária à nossa sobrevivência quando estamos diante de uma ameaça real ou de uma ameaça percebida, porque nos permite reagir através de luta, fuga ou paralisação. E trazemos outro exemplo, que é a senhora V que nos diz: Senhora enfermeira, não sei se vou conseguir ir ao casamento da minha filha, acho que já não saio daqui. Temos também a angústia, que se caracteriza por uma sensação de desconforto, de medo, de incerteza, um sofrimento interno. E temos o Sr. Gui que nos diz: o que eu fui e o que eu sou. Não sei até quando vou aguentar. Por último, a tristeza, que é uma emoção natural, é uma emoção temporária, que temos diante de situações de perda, de frustração, de sofrimento, e que é caracterizada por um sentimento vazio, de melancolia, vontade de chorar, e trazemos aqui a senhora C que nos diz: Senhora enfermeira, estou muito preocupada com o meu futuro, sinto-me vazia. Infelizmente não trazemos uma resposta mágica a estas questões, mas tentaremos trazer aquilo que são as indicações ou umas diretrizes para reger a nossa prática para que esta seja de excelência, e nesse sentido passo a palavra à Elsa. Mas ainda antes de dar então essa resposta, temos de ressalvar aqui alguns aspectos que são considerados importantes, nomeadamente os desafios e as dificuldades associadas a este tema. E eles surgem desde logo na nossa formação de base, nas nossas escolas, na dicotomia do ensino, na escola, da necessidade de nós controlarmos os nossos sentimentos com a convicção de que eles podem interferir com o nível de profissionalismo. E por isso, muitas vezes nós profissionais, nós enfermeiros, acabamos por não saber muito bem como gerir essas emoções e acabamos por reprimir as emoções como uma estratégia de lidar com aquela situação de sofrimento da pessoa. E, portanto, à semelhança da pessoa e da família, também nós profissionais e enfermeiros estamos numa situação de vulnerabilidade e de desconforto.
Associado a isso, a pessoa que está à nossa frente, aquela família, e como a doutora Inês também já o referiu, é singular, não é? E, portanto, tem uma história de vida, tem um contexto social, um contexto profissional, com crenças, com valores e com princípios que vão interferir na vivência da doença. Também o facto de ainda o modelo biomédico estar muito enraizado no nosso serviço e acredito nos vossos também, isto torna ainda o foco nas necessidades físicas, no tratamento da doença, não é? Ainda uma dificuldade associada a esta temática. A falta de prática, de experiência também pode nos causar desconforto e muitas das vezes acabamos até por tentar fugir deste tema e destas situações. Não esquecer também o contexto onde a pessoa está, não é? Neste caso no serviço de internamento, no contexto hospitalar, com a presença de ruído constante, de entrada e saída de pessoas, com a sua privacidade diminuída, que diminuem também a possibilidade dela se expor e desabafar connosco e falar sobre este tema. Portanto, isto requer, em primeiro lugar, que tenhamos consciência da importância desta temática, tenhamos consciência das nossas necessidades de formação, procurarmos formação neste âmbito para termos maior capacidade de resposta, não é? E sentirmos mais capazes de ajudar aquela pessoa a viver de forma mais positiva esta experiência. A competência emocional, a nossa competência emocional também é importante. A relação terapêutica que estabelecemos com o doente, não é? De empatia, de abertura, de disponibilidade para ajudar. A instituição de protocolos, a definição de papéis dentro da equipa também é importante e poderá ajudar-nos, não é? E termos em atenção o que é que está dentro do âmbito da nossa competência e sempre que estiver fora do nosso papel, então referenciar, não é? Orientar a pessoa para outros profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, psiquiatras ou até mesmo o capelão, não é? A articulação, então, entre os diferentes elementos da equipa é essencial e muito importante, porque é uma doença complexa, como já foi aqui referido, e requer uma resposta diferenciada. E a educação para a saúde também. Portanto, da bibliografia consultada, vemos que há uma carência a nível do desenvolvimento, a nível do conhecimento sobre o sofrimento como uma experiência humana subjetiva, e que não existe um consenso entre o que é adequado ao nível de envolvimento ou distanciamento na relação que estabelecemos com aquela pessoa e com aquela família. Mas sabemos uma coisa, nós estamos presentes no internamento, não é? E, portanto, 24 sobre 24 horas com aquela pessoa, com aquela família, e, portanto, estamos num lugar privilegiado para dar resposta e para identificar estas necessidades emocionais. Acompanhamos a pessoa ao longo do decurso da sua doença, não é? Desde o diagnóstico até ao tratamento, até à gestão de sintomas ou efeitos secundários associados ao tratamento, à presença de agudização de sintomas associados à evolução da doença, de recidivas, até mesmo à morte, não é? Aos fim de vida. E em todos estes momentos, o pilar da nossa relação de cuidados é a nossa comunicação, seja ela a comunicação verbal ou não verbal. E a comunicação não verbal é o elo facilitador, não é? Para que a pessoa se desabafe connosco. E então, portanto, devemos tentar aqui demonstrar disponibilidade e abertura para falarmos sobre este tema e começamos pela nossa postura corporal, não é? Portanto, tentar direcionar o olhar para aquela pessoa, sentar-nos em frente ao doente, disponibilizar o mesmo número de cadeiras de acordo com as pessoas que estão presentes no quarto e evitar dar sinais de que não temos tempo, não é? Ou direcionar o olhar para o relógio, para o telemóvel, ou até mesmo para a porta de saída, não é? E se formos interrompidos, retomarmos sempre a conversa. Portanto, permitir à pessoa que exponha o que é que está a sentir, não termos receio do silêncio. O silêncio pode ser útil tanto para a pessoa, para se abrir connosco, não é? Porque demonstra da nossa parte disponibilidade e ao mesmo tempo também permite que nós estruturemos o nosso pensamento para dar resposta àquela situação.
efetuar uma escuta ativa e, se sentirmos abertura ou disponibilidade, até efetuar o toque terapêutico. Isto irá permitir que a pessoa se abra connosco. E ao fazê-lo é importante que nós saibamos valorizar o que ela nos está a dizer e acolher. E muitas vezes, em algumas situações, e provavelmente também já ouviram algum colega ou até mesmo nós próprios, eu já estive neste lugar, muitas vezes acabamos por, face àqueles exemplos anteriores, acabamos por dizer: oh, não diga isso, oh, vai correr tudo bem, não chore. Eu já estive nesse lugar, como disse, e ao fazê-lo estava inconscientemente a fazer duas coisas. A primeira era a fugir daquela situação, não sabia como lidar, não é? Com aquele sentimento, com aquela situação e, portanto, acabava ali a conversa, não é? E em segundo ponto é, estamos a desvalorizar o que a pessoa nos está a dizer. E ao fazê-lo, não é, ela já não vai voltar a falar sobre aquele assunto, não é? E, portanto, vamos perder ali uma janela de oportunidade. Isto acontece connosco, profissionais, mas acontece muitas vezes entre a pessoa e a família que a está a acompanhar, porque também a pessoa está num momento de vulnerabilidade, não é? E, portanto, também está em sofrimento e não sabe lidar com essa situação. E daí a importância de nós falarmos deste assunto abertamente com a pessoa que está à nossa frente e com a família, para que não haja relação de conflito, ok? E que o sofrimento seja um pouco mais amenizado, não é? E, portanto, desmistificar alguma ideia ou alguma informação que a pessoa tenha e esteja errada, ou alguma crença, devolver-lhe a pergunta, perguntar porque é que está a dizer isto, o que é que o faz pensar assim, e estas palavras de encorajamento. Ao invés de dizer que vai correr tudo bem, vamos ser verdadeiros. Nós não sabemos como é que vai correr. Então dizemos que não sei como vai ser daqui para a frente, como a minha colega disse bem, é um caminho, não é? Tem altos e baixos, e em todos esses momentos nós estaremos lá para o ajudar. E em muitas outras situações, principalmente em fim de vida, tentar concretizar alguns dos desejos manifestados por aquela pessoa e por aquela família. E no nosso serviço, o que tentamos, muitas vezes, nas situações de fim de vida, é permitir a possibilidade de aquele doente ficar acompanhado por um familiar, pela pessoa que ele identifica como sendo importante para si, 24 horas no serviço, ou seja, acompanhá-lo, se possível, num quarto privado, se houver essa possibilidade, alargar o horário da visita, o número de pessoas presentes na visita e até mesmo a idade. Muitas vezes são filhos menores ou netos que são importantes para eles. E muitos outros exemplos existem, não é? E às vezes até a presença de animais de estimação, que já aconteceu, se possível, no exterior, se a pessoa ainda tiver essa possibilidade de se deslocar até ao exterior, ou então mesmo no serviço. E essas visitas são sempre muito bem-vindas e são sempre um sucesso no serviço, tanto para a família como para a nossa equipa. Mas há outros tantos exemplos, não é? Desde, por exemplo, ir ao cinema ou ir ao futebol, a um jogo de futebol, até, por exemplo, com o padre Custódio, que já realizou lá um batismo de um doente que manifestou essa vontade de ser batizado, e de um casamento simbólico de um familiar de um doente que não pôde estar presente no dia do casamento. Estes são, assim, os mais marcantes. Existem muitos outros, como o retorno à terra natal de doentes PALOP, mas pronto, o tempo é curto e eu tenho que avançar. E, portanto, terminando aqui a nossa apresentação, queria só deixar algumas mensagens para levarem convosco, algumas considerações finais. Dizer-vos que a pessoa com doença oncológica está num momento de grande vulnerabilidade, de grande sofrimento, e que só a possibilidade de ter um diagnóstico de cancro é muitas vezes assustador. E, portanto, na nossa relação de cuidados, devemos tentar ser sempre o mais empáticos possíveis para que a situação de saúde doença seja também ela um bocadinho mais positiva. Dizer-vos que responder às necessidades emocionais da pessoa com doença oncológica é tão importante quanto o tratamento da doença física, e que estamos a cuidar de pessoas e, portanto, somos seres biopsicossócio e espirituais. Falámos um bocadinho das necessidades emocionais, não é? E do sofrimento na doença oncológica. Ao longo do dia de hoje vão ser abordados outros temas, também eles importantes, no sofrimento.
E deixar aqui só a bibliografia que foi consultada, dizer-vos que estamos disponíveis para qualquer questão, para qualquer partilha da vossa parte, agradecer a vossa atenção e desejar um voto de um dia de trabalho. Muito obrigada.